Vamos lá? As melhores versões da Bíblia é um assunto que com recorrência gera dúvidas, e eu já vou dizer no início do vídeo que não existe uma resposta certa para isso, mas qual seria a melhor versão da Bíblia, né? E aí eu trouxe para vocês aqui algumas versões que eu tenho aqui comigo que podem ser interessantes para compartilhar com vocês, tá bom? Essa aqui é uma Bíblia ACF, tá? Então é uma versão Almeida, corrigida e fiel, não sei se vai dar pra ver, mas é uma Bíblia com uma linguagem formal, tá? Eu gosto muito dela, principalmente porque ela tem uma largura boa, ela é bonita e eu gosto de ir pra igreja com ela, tá? Faz sentido pra mim, e é uma versão que é pouco lida e pouco explorada. E eu gosto muito de comparar nos meus estudos, tá? Mas é uma Bíblia com um nível maior de formalidade. Eita! Depois da corrigida e fiel, eu vou trazer aqui pra vocês essa versão que é essa aqui, a ARA, famosa ARA, né? Ela é bem utilizada no meio presbiteriano, tá? Essa aqui, por sinal, é uma Bíblia de estudo, chamada Bíblia de Estudo de Genebra, tá? É uma Bíblia incrível, com muitas notas de rodapé, então tem páginas que mais da metade da página é formada de notas de rodapé. Eu gosto muito da Almeida Revista Atualizada, e ela é um pouco próxima da corrigida e fiel, tá? Mas já com muitas alterações. E aí, mudando da água pro vinho, eu agora pulei para uma versão mais fácil leitura, tá? É uma linguagem atualizada, né? Uma linguagem mais fácil de ler, que parece mais com a nossa linguagem usual de hoje, tá bom? Essa é uma Bíblia NVT, nova versão transformadora. E também é uma Bíblia de estudo, por mais que seja slim. E essa aqui hoje é a Bíblia que eu mais gosto de transportar. Então, quando eu vou viajar, ou quando eu geralmente vou para os cultos também, eu escolho levar ela, tá? Porque ela é fina, preta, básica, e a parte das notas de rodapé que geralmente tem na Bíblia de estudo não ficam aqui, fica na verdade no aplicativo do telefone, um aplicativo chamado Filament, e essa Bíblia tem essa tecnologia, né? Então ela vem com um QR Code aqui, ó. E aí você vai lá, escaneia esse QR Code, o aplicativo reconhece e você consegue então utilizar as notas de rodapé com base na página, no livro que você está estudando, tá? Uma Bíblia incrível, tecnológica, slim, bonita, e é uma das Bíblias que eu mais tenho utilizado ultimamente, tá? Ainda falando de versões com uma linguagem mais fácil, né? Mais atual, mais recente, a gente tem aqui a Bíblia de Estudo NVI, Thomas Nelson, na verdade, né? É a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Ela tá na linguagem NVI, que é a nova versão internacional, tá? Que é uma versão, inclusive, que recentemente teve algumas polêmicas aí, né? Mas é uma versão muito boa, tá? Com incríveis editores e notas de rodapé muito completas, tá? Essa aqui é uma Bíblia diferente porque ela tem cores, tá? Então, olha aí, que bonito. Mapas, fotos, gráficos, ela tem cores, e isso torna muito mais legal, muito mais bonito, muito mais prazeroso na hora do estudo. Então é uma Bíblia que eu super indico e utilizo bastante também, tá? Dentro das Bíblias de estudo, se for para escolher uma única Bíblia, talvez eu indicaria sim a NVI. Por mais que a NVT
seja uma excelente opção, para carregar para os lugares é perfeito. Para estudar em casa com uma Bíblia de estudo, eu não gosto muito de estar com a Bíblia e com o telefone na mão. Então eu acabo preferindo a NVI. Eu também tenho um NA que não tá aqui, mas depois eu posso mostrar para vocês também. Uma Bíblia de estudo NA que é bem legal. E essa versão também é ótima, a nova Almeida atualizada, que também tem uma linguagem bem atual, de fácil leitura, então eu indico bastante. Aqui que tá em minhas mãos, essa Bíblia, que é uma Bíblia bem antiga por sinal, ela tá na versão ARC, então eu mostrei pra vocês aqui a ARA, Almeida Revista Atualizada. Essa tá na versão ARC, e essa é uma Bíblia diferente, porque ela é uma Bíblia plano de leitura em um ano, né? Eu tô seguindo ela, inclusive, e ela já trabalha com porções específicas para você trabalhar a cada dia. Pensa num devocional, né? Como se fosse um devocional de um ano, só que ao invés de ter um texto devocional ali que o autor escreveu, ela separa partes da Bíblia para você consumir dentro daquele dia. E se você ler todos os dias, né, até o dia 365, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. É claro que você pode ler metade da porção em cada dia e ler a Bíblia em 2 anos, ou você pode, por exemplo, ler 2 dias dentro de um dia só e ler a Bíblia em 6 meses. Dá pra adiantar, dá pra acelerar, na verdade, ou ir um pouco mais devagar nessa leitura, mas eu tenho gostado muito, tá? Porque todos os dias ela tem uma porção do Antigo, do Novo, dos Salmos e de Provérbios. Então, tem sido legal. Eu consigo ler textos de diversas partes da Bíblia em um único dia, e não é a leitura anual da Bíblia que eu mais recomendo, mas talvez faça sentido para você depois de ler a Bíblia uma vez pelo menos, né, de capa a capa, ou então uma leitura cronológica, que também para mim é uma das melhores. Aqui essa Bíblia tem até um peso emocional para mim, porque foi a minha primeira Bíblia, né? Uma Bíblia para jovens e com a linguagem para jovens, né? Essa aqui é a nova linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, tá? Essa é uma Bíblia com uma linguagem muito leve, muito fácil. Realmente para jovens é o que eu mais indico, tá bom? Tem muita gente que tem preconceito com essa linguagem, mas é uma excelente tradução. E de vez em quando eu pego ela ali para comparar um pouco entre um texto e outro. Eu gosto muito de fazer isso, principalmente quando eu estou estudando um texto específico e quero comparar versões desse texto, tá? Vou falar um pouco sobre isso já com vocês também. Essa versão também aqui é muito boa, da Bíblia de Jerusalém. Tem muita gente que fala que essa é a versão mais fidedigna, né, mais fiel aos textos originais e tal. Confesso que é uma versão que eu pouco utilizo no meu dia a dia, tá? Quando eu comparo ela com as versões mais formais das Almeidas, né, eu não vejo assim também tantas diferenças, tá? Mas é uma Bíblia legal de se ter. Essa Bíblia é muito interessante porque aqui também contém os livros apócrifos. Então, os livros que não tem na Bíblia protestante, você encontra aqui, como Macabeus. Mas é uma Bíblia incrível e vale super a pena tê-la, tá? Essa daqui eu não vou me delongar porque é uma tradução que já passou por aqui, né? Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Mas é uma excelentíssima Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo da Reforma, da Fé Reformada, com o editor-geral R.C. Sproul, né? E é uma Bíblia incrível, tá? Mas uma tradução que já passou por aqui, a Almeida Revista e Atualizada. E para finalizar, eu acho que eu tô esquecendo de alguma tradução que eu tenho aqui, eu não trouxe, tá? Mas essa aqui é a Almeida edição contemporânea, tá? É uma Bíblia Thompson, que é uma Bíblia incrível, porque ela tem todas as correlações entre os textos, né? E ela é muito forte, muito conhecida por isso. Então, aqui nesses cantinhos, né, do lado do texto principal,
você consegue ver onde existem correlações desse texto com outras passagens da Bíblia. É muito legal trabalhar com ela, principalmente para montar estudos, sermões, e é uma versão que se parece muito, né, com a Almeida Revista Corrigida, atualizada, é um pouco mais distante da Fiel, tá? Ela é mais próxima da atualizada, mas tá aí, Almeida edição contemporânea da Thompson, tá? Que também é uma Bíblia muito bonita, mas é uma Bíblia grande, né? E basicamente é isso. É claro que além dessas eu também utilizo muito o meu telefone celular, o iPad também, para variar entre as versões e traduções da Bíblia. E o que é que eu posso falar para vocês sobre qual Bíblia escolher diante de tantas opções, né? Utilize a Bíblia que você mais tem facilidade para ler, tá? A que você mais sentiu vontade de continuar lendo, a que você mais gostou da linguagem, a que você mais gostou da tradução, porque muito mais importante do que o modelo da Bíblia ou os recursos que ela tem, o que ela faz, é a sua rotina diária de devoção e estudo. E para isso você precisa ter uma Bíblia que você goste, seja simples e te dê vontade, né, de continuar lendo e estudando, tá? Então é claro que esse é uma dica muito sumária para quem possivelmente está começando, mas se aproxime primeiro de uma versão que você tem mais facilidade para ler, tá bom? Como fazer isso antes de comprar uma Bíblia? Na internet ou nos aplicativos, por exemplo, de Bíblia, você consegue selecionar lá as traduções e eu indico muito isso, né? Olha as traduções, pega ali o mesmo texto, o mesmo capítulo, lê em diferentes traduções, vê qual a tradução que você se sentiu mais confortável, foi mais fluido, foi mais interessante para você ler, e a partir daí você pode pesquisar as Bíblias que existem hoje naquela tradução que melhor fluiu para você. Então a melhor Bíblia que você pode comprar, a melhor tradução que você pode escolher é aquela que você mais vai ler. E basicamente é isso. Se vocês quiserem mais dicas sobre Bíblia ou então quiserem conhecer um pouco mais dos meus livros também, comenta aqui embaixo, me fala se esse assunto é relevante para você e se sim, a gente pode iniciar uma sequência aí de vídeos, né, sobre Bíblias, livros, literatura, utilização, enfim, me digam aqui o que mais interessa a vocês que eu vou providenciar. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.